No relato de Lucas, no Evangelho de Lucas, nós vemos que a vinda ou a chegada daqueles pequeninos até Jesus só poderia ser realizada se alguém estivesse disposto a levá-las até ele. Por que razão? Veja, lá no Evangelho de Lucas, a palavra para se referir às crianças, na língua grega, a língua em que o Novo Testamento foi escrito, a palavra significa que aquelas crianças, elas eram bebês. A palavra usada é a mesma palavra que nós conhecemos como bebezinhos. E nesse caso, veja, não havia nenhuma diferença entre vir e ser trazido até Jesus. Aquelas crianças precisavam que alguém as conduzisse até ele. Agora, irmãos, em todos os três relatos, Mateus, Marcos e Lucas, o que é que nós vemos? E esse é um detalhe importante. Os discípulos eram homens adultos bastante ocupados. E eles repreenderam aqueles que estavam trazendo os bebês ou as crianças até Jesus. É como se eles dissessem: vocês não estão vendo, vocês não estão percebendo que o rabi, o mestre, ele tem muitas outras coisas para fazer, ele está muito ocupado para se preocupar com bebês. Então, no relato de Marcos, como vocês viram comigo, o versículo 14 diz que Jesus ficou muito descontente com o que eles fizeram. O versículo 14 diz que quando Jesus viu a atitude dos discípulos, e lembrem-se, eles eram adultos, se consideravam maduros e sábios, Jesus ficou indignado com aquela postura. E observem que esta passagem, ela nos traz lições importantes nesta manhã, com relação à presença dos nossos filhos em nossa congregação, com relação à maneira como nós tratamos os nossos filhos no meio da igreja, como nós os enxergamos no meio do povo de Deus. Se você deseja obter o mesmo tipo de reação que Cristo teve com relação aos seus discípulos, tente se colocar entre ele e uma criança. Tente fazer isso. Tente impedi-lo de vir à igreja por seus gostos, por seu orgulho e por suas vontades. Tente impedi-lo de vir à igreja quando você, por alguma razão, achar desnecessário trazê-los até a igreja. Meus irmãos, nós somos presbiterianos. Isso significa alguma coisa para você? Talvez para você, que não seja presbiteriano, não signifique muita coisa. Significa que nós somos parte da igreja de Cristo e que aprendemos com os nossos pais a levar muito a sério esta doutrina. Mas sabe o que está acontecendo em nossa denominação? Recentemente eu fiquei informado que em um dos nossos estados brasileiros, uma igreja presbiteriana, sim, federada à nossa igreja, está construindo um templo ao lado do templo original, porque naquele outro templo vai ter um culto só para as crianças. Um ministério infantil, é o que chamam. A ideia é tirar as crianças do meio do culto, porque elas atrapalham muito. Dá trabalho criar um menino e ensiná-lo a se comportar no culto. É mais fácil trazer brinquedos para entretê-lo, meter o celular na frente dele para ele ficar mais louco ainda, cheio de dopamina, igual um zumbi. Dá um monte de atividades para distraí-lo e não ensiná-lo que ele é precioso para o Senhor. De nada adianta você ensinar isso lá fora, se você não faz aquilo que o Senhor Jesus manda. Você quer receber a mesma reação de Cristo, a mesma que ele teve com relação aos seus discípulos em Marcos 10. Tente se colocar entre Cristo e o seu Filho. Tente fazer isso. Nos três relatos, então, irmãos, Jesus exige que permitamos que as crianças sejam trazidas até a sua presença.
E qual é a razão que ele dá? Veja, a razão para este padrão estabelecido por Jesus, versículo 14, é que delas é o reino de Deus. Jesus, porém, vendo isto, indignou-se e disse-lhes: deixai vir a mim os pequeninos, não os embaraceis, porque dos tais é o reino de Deus. Jesus, então, dá um padrão para o seu povo. Delas é o reino de Deus. Jesus não diz nada como, bem, afinal, as crianças são uma zona livre de teologia. Elas não precisam aprender teologia, elas não precisam aprender Bíblia, elas não precisam aprender catecismo, elas não precisam aprender a adorar o Senhor. Deixe isso para depois. E além de tudo, irmãos, veja, além de tudo isso, Jesus nos ensina algo aqui que nós adultos ainda teimamos em fazer. E eu diria isso com muita ousadia. Eu diria isso com muita ousadia diante do que o versículo 15 fala a respeito da palavra de Deus. Nós adultos ainda não entendemos que Jesus ensina em seu evangelho que não são as crianças que precisam se tornar mais parecidas com os adultos, mas sim que os adultos precisam se tornar mais parecidos com as crianças para entrar no reino de Deus. Olha, de verdade vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. Assim como os discípulos, nesse incidente histórico dos evangelhos, por vezes nós entendemos o contrário do que Jesus falou. Vocês já perceberam isso? Você ainda não é maduro o suficiente. Você ainda precisa crescer mais. Precisa crescer. E esse é um grande erro das igrejas reformadas, e que faz com que haja um prolongamento, um distanciamento, uma criação estranha dos nossos filhos, quando eles tinham que ser criados desde pequenos, a entender e aprender que eles são parte do povo de Deus. Não existe cultinho infantil, isso é uma invenção terrível dos últimos tempos. Não existe isso. Todos nós nos reunimos aqui. Se você está chegando em nossa congregação, eu quero te dizer, seus filhos são muito bem-vindos, inquietos e tudo, até que se acostumem, até que aprendam, porque esse é o nosso objetivo, a adorar o Senhor. E nos momentos em que você precisar lidar com Ele por qualquer situação de desobediência que tenha surgido diante da luta que é ensinar, dessa peleja que é criar o filho, porque envolve sim tempo, envolve energia. Sinta-se à vontade para sair com ele e depois voltar. Você precisa entender como isso funciona. Você precisa entender que à medida em que o seu filho cresce, nas diferentes faixas etárias, por um momento você vai precisar sair com ele. Às vezes você não vai poder ainda sentar muito à frente, você pode sentar mais atrás para facilitar isso, depois você volta e ele vai acostumando, você vai ensinando. É a experiência que a gente vivencia aqui. E isso deve ser encarado com muita calma pelos mais velhos, porque quase todos aqui já passaram por aquilo que os pais mais jovens hoje estão passando. Não se preocupem com os pais, a não ser que vocês busquem oferecer algum tipo de orientação. Meus irmãos, nós somos uma comunidade do pacto. E às vezes nós entramos aqui e saímos como se pensássemos assim, não temos responsabilidades uns com os outros. Não temos. Veja, se uma senhora mais velha percebe algum desvio de comportamento de uma jovem, o que é que a Bíblia diz? Para fofocar, para falar mal, para falar pelas costas, para chamar e conversar. Minha filha, isso não é roupa adequada para uma moça.
Minha filha, use roupas que cubram o seu corpo, não mostrar a barriga, não mostrar as costas, não mostrar as pernas. Roupas muito apertadas estão mostrando o glúteo. É só falar. Mas a gente não tem esse entendimento de comunidade. A mesma coisa com a criação de filhos. Você chega e fala. Tem que falar, conversar, orientar. É o papel dos mais velhos. Às vezes a gente não faz isso. E com respeito ao filho? Aquele menino aquele menino é o pé da besta. Não se comporta, anda que nem um rato por debaixo dos bancos. A gente não fala nada. Às vezes chega e falta a orientação. Às vezes nunca teve a orientação. Observem que viver em uma comunidade do pacto lida com muitas coisas práticas que às vezes nós deixamos passar. Entende? Às vezes nós temos a prática de olhar para os nossos filhos de maneira diferente da que olhamos para nós, e nós somos iguais. Muitas vezes os nossos filhos refletem aquilo que verdadeiramente nós somos. Então, qual é a sua tarefa como um pai cristão? Qual é a sua tarefa como uma mãe cristã? Sua tarefa como um pai cristão não é semear dúvidas no coração do seu filho. Sua tarefa é ensiná-lo a crer. É isso que você deve fazer. Comece ensinando desde cedo a ele decorar o catecismo. Comece, faça isso. Você vai perceber, claro, nós sabemos disso. Não precisa ser expert, estudado no assunto para entender isso. Você ensina o catecismo naquela fase que a criança, miudinha, diz tudo. Diz salmos, passagens da Bíblia, diz tudo, as perguntas do catecismo ela responde. E você acha que naquele período ela entende? Ela vai gravando aquilo tudinho ali, ó, vai ficando ali. Quando ela fica maior, aí você diz assim: filho, o que é a doutrina da justificação? Explica para mim. Pai, eu não sei. Sabe sim, eu não sei. Aí você faz a pergunta do catecismo, aí ele responde, ela certinha. Só que ele já responde com entendimento, porque ele amadureceu. Aí ele, é isso mesmo, faz sentido para mim. A justificação é um ato da livre graça de Deus. Isso quer dizer que eu não fiz nada para ser justificado. Ele declarou que eu sou justo pela justiça de Cristo, e o que Cristo fez por mim, Ele morreu pelos meus pecados. A nossa tarefa enquanto pais é ensinar os nossos filhos a crer. Por vezes nós colocamos tantas dúvidas em seus corações, que eles crescem e nem sabem se são crentes ou não.